Olá! Seja bem-vinda a mais um podcast Mulher de Verdade. Eu sou a Esther. E eu sou a Bruna. Estaremos aqui todas as semanas para embarcar numa conversa cheia de conexão. O nosso objetivo é trazer um ambiente informal, um bate-papo para a gente trocar histórias, experiências, para que muitas vidas sejam edificadas através da palavra de Deus. E você que está em casa, aproveite, pegue sua xícara, ferva a água e venha tomar um chá conosco. Siga-nos também nas redes sociais, vai aparecer aqui embaixo, mulherdeverdade.ipp. Poste sua foto, marque a gente com a sua xícara, marque a gente assistindo. Isso mesmo. E nós queremos trazer aqui a importância de estarmos à mesa. Hoje nós temos dias tão corridos e é importante reunirmos as famílias, os amigos ao redor da mesa para uma conversa, para um momento de comunhão. Então vem com a gente, marca aí no Instagram, traga suas sugestões, temas que vocês querem conversar, dúvidas, nós estaremos lá respondendo as perguntas também. Exatamente. E hoje nós estamos aqui com 2 convidados, um dia muito especial. É um casal querido aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós estamos aqui com a Patrícia e o Fernando Hintze. Eles são casados há 15 anos, têm 2 filhos, o Rafael e o Leonardo. Eles frequentam a IP Pinheiros. Ele há 27 anos já e ela há 15 anos. Fernando é diácono e eles são coordenadores da UCP. Ela é agente de turismo e o Fernando trabalha com finanças. Sejam bem-vindos. Bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui. Um privilégio nosso, a gente está muito feliz que os 2 aceitaram o nosso convite e nós queremos que será um tempo realmente precioso na presença do Senhor. E é a primeira vez que temos um casal. Primeira vez. Bom, então, não sei se vocês já sabem, mas aqui no podcast a gente sempre inicia com a mesma pergunta para todos os convidados. Então, gostaria de começar pela Paty. Paty, quem é Jesus para você? Jesus, ele filho de Deus, né? Mas ele é o meu salvador. Ele morreu, né? Pelos meus pecados, pelas minhas falhas, né? Então, isso é algo tremendo, né? Que eu acho que é inexplicável, tamanho amor, né? Você dá a sua vida por alguém que é tão pequeno, né? Então, isso é grandioso mesmo. Que bênção. E para você, Fernando? Para mim ele é um amigo fiel, amigo que está sempre ao nosso lado, nos ajudando, além de ser pai, companheiro, é um amigo para todas as horas. Amém. E vocês podem contar rapidamente pra gente como vocês conheceram a Jesus? Você começa ou eu começo? Pode começar. Ai, ele é cavalheiro, viu, gente? Na verdade, eu nasci na igreja, né? E assim, eu sou neta, bisneta. Toda a família do meu pai e da minha mãe são evangélicos, né? O meu pai é da igreja metodista, a minha mãe era da Assembleia, mas na adolescência foi para a igreja presbiteriana, então, e aí ficou. E aí meus pais, eles frequentavam a igreja presbiteriana e eu cresci na igreja. Mas eu acho que o encontro com Jesus mesmo, verdadeiro, porque a gente nasce na igreja, no berço, mas tem aquele momento que você fala, não, é agora, né? Agora o Espírito Santo toca e você fala assim, eu acho que eu tava um pouquinho mais velha, sabe? Porque eu não era muito crente, não, era meio rebelde. Eu acho que eu estava com 17 para 18 anos, por aí. Foi algo, assim, emocionante. Foi num culto de jovens, inclusive, né? Um pastor falando e eu fui ainda meio que obrigada. Não fui nem porque quis, foi porque minha irmã chamou. Lá realmente foi o Espírito Santo, porque o pastor nem estava falando assim, sabe, para você se achegar. Então, mas ali eu senti o Espírito Santo falando assim... Qual o sentido que você quer para sua vida mesmo? O que você procura para o seu futuro? É tá na direção de Deus ou tá nesse mundo, né? Que já era perdido, que tá cada vez pior. Então eu fiquei assim, pensando, e aquilo me incomodou. E aí o Espírito Santo veio, foi algo assim, eu acho que tremendo, que me incomodou. Eu falei assim, não, o que eu quero é a verdadeira felicidade. Eu quero estar
E a verdadeira felicidade não tá nessas coisas, não tá em estar no mundo, em você estar indo pra balada, porque isso é tão momentâneo, tão passageiro, que eu falei assim, não é isso que eu quero algo duradouro, que eu possa sentir mesmo, eu estando triste, eu posso sentir que eu tô preenchida. E foi naquele momento que eu falei assim, não, Senhor, eis-me aqui, eu tô aqui, faça de mim o que o Senhor quiser, usa da minha vida. Foi, acho que naquele momento que eu falei, Senhor, agora eu reconheço o Senhor mesmo como meu único e verdadeiro Deus. Amém. Fernando? Bom, eu fui convidado para um acampamento, Palavra da Vida, e eu não queria ir também. E um amigo meu me falou, olha, vamos lá porque tem um monte de menina. Então eu fui para arranjar uma namorada. Só que Deus trabalha na gente de formas que a gente não entende, né? E eu tinha um tio lá, um cara que me acompanhou, que é conselheiro, que era de Goiânia, e ele muito sabiamente me direcionou para tirar o foco do que eu tava, porque eu me abri com ele, falei, olha, eu não quero saber de estar aqui, eu quero namorar, não tô querendo ouvir nada de Deus, e Deus dá uma rasteira boa na gente. E lá eu senti também a presença de Deus, e desde então eu tenho Jesus como amigo. Amém. Foi resgatado, que lindo, né? Uhum. E agora falando um pouquinho de vocês dois, né? Como é que vocês se conheceram? Em que época? Isso é um perigo. Tem duas versões. Foi no acampamento, Fernando? Tem duas versões dessa história. Eu vou deixar a primeira versão, a oficial. Não, na verdade, eu já tinha alguns amigos em comuns, né? Na igreja de Pinheiros. E eu frequentava, assim, cultos, né, da mocidade, sabe aquilo de reunião de mocidade e tal. Mas eu nunca tinha visto ele na igreja, gente. Isso é um detalhe que é pra se notar. Então, aí eu falava assim, e eu conheci o irmão dele. Aí um dia, num churrasco de mocidade, né, de repente eu olho uma pessoa de costas, alta, cozinhando, fazendo lá. O único homem na cozinha, com um monte de mulher lá cortando. Aí eu olhei e falei, nossa, quem que é aquele, né? Aí uma amiga minha, ela falou assim, é o Fernando, o irmão do Guilherme. Eu falei, desde quando o Guilherme tem irmão, né? Não, ele vai na igreja. Eu falei, nossa, eu nunca vi ele na igreja, como ele vai na igreja, né? Então, ali eu já olhei diferente. Mas foi a primeira vez que eu ouvi. Uhum. E aí meus pais não moravam em São Paulo, e eu ajudei nesse churrasco e eu ia sair com uma garota. E voltei para casa, me arrumei e saí com ela. Como é que eu posso falar? O encontro deu tudo errado. A gente conversou e não aconteceu nada, não teve interesse. Aí quando eu chego em casa, tinham umas 20 pessoas na minha casa, porque terminou o churrasco, teve umas sobras e o Guilherme levou todo mundo para casa e a Patrícia estava lá. Depois eles conversando e tal, aí eu falei, olha, não deu nada certo a minha noite hoje, eu tô de mau humor, então vê se não fazem muito barulho aí. Então, eles foram assistir o Diabo Veste Prada? Exatamente. Aí eles resolveram assistir um filme muito chato, que eu não entendia nada. E eu tinha uma tradutora. de moda. As meninas que decidiram, né? Era um público maior, como sempre, Justo. né? Então, aí as meninas falaram assim, não, vamos assistir Diabo Veste Prada e tal. Aí ele chegou, né? E a gente já ia começar. Não, engraçado, gente. Deixa eu contar só um detalhe. A tia dele, né? A Helena, ela é meio cupido, né? E ela ficava assim, não... E eu conheci a menina que ele foi sair. Não vou citar nomes, né? Porque vai saber. Aí eu falei assim, mas se ele vai ser com essa menina, ela é muito chata. Então ele deve ser muito chato, gente. Porque pra sair com ela, pra conversar... Não, porque ela era uma jovem de mocidade, mas ela tinha uma cabeça de velha mesmo. Porque ela ia nas reuniões que a gente fazia. Só não dá... E ela queria ler a Veja. Pô, todo mundo conversando, ela queria ler a Veja. Eu falava, não é possível. E aí, eu falei, não, então... Aí eu já falei, eu acho que não é mesmo, porque eu falei, se for sair com ela... Mas aí ele chegou, né, e falou assim, não foi legal. Eu falei, opa, não foi legal, então, né, pode ser.
E aí a gente sentou, todo mundo, e de repente o lugar do meu lado ficou vago. E onde ele foi sentar? Do meu lado. Eu era interesseiro, né? Então, aí eu falei, aí tem, hein, ó. A gente já fica, né? E ali vocês começaram, então, a ter contato? Não, nenhum. Nenhum. Isso era em novembro, outubro, novembro. Exatamente. E aí o meu irmão, meu primo e você também tava, a Simone. Isso. Eles resolveram fazer um acampamento de mocidade de carnaval. Foi. E a minha casa era o QG, porque não tinha adulto, então todo mundo se reunia lá. E eles pediram para eu ajudá-los na parte Da organização. porque faltavam 10 dias para começar e o acampamento não tinha um lugar, não tinha nada, tava uma zona. E aí eu comecei, ajudei e tal. Aí no acampamento, ela ficou atrás de mim o tempo todo. Brincadeira. Tá bom. São várias versões, tá vendo? Mas no acampamento eu ficava ajudando, coordenando e ficando atrás dela também, rodeando. Onde ela estava, tinha o meu cunhado que ficava só me atrapalhando, falando: ela não é pro seu bico, Marcelo. E aí eu fiquei rodeando. Tanto é que um pastor Miqueias, que estava à frente da mocidade, nos deu uma bronca. Falou: olha, vocês não namoram, mas vocês estão muito rodeando vocês dois aí, então vê se afastem um pouco. Ou assumam de vez. Foi mesmo, ele até orou pela gente. Nossa, eu nunca senti tanta vergonha, porque veio todo mundo. Sabe quando a galera se reúne? Ele falou: não, vamos orar pelos dois. Aí eu falei: nossa, e ele orou mesmo e abençoou. Você lembra disso? Uhum. Aí eu falei: nossa, mas eu fiquei roxa, né? Porque todo mundo ali assistindo. Mas tudo na brincadeira, né? Mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, viu? É a prova disso. Eu falei: aí tem, hein? E aí logo depois do carnaval, a gente começou a namorar. A gente foi jantar, né? Ele chegou em casa e aí... Não posso falar da minha sogra, né? Pode falar. Gente, eu encostei o carro, ela saiu, ela começou a me filmar. Falou: quem é você? O que você faz da vida? Dá uma voltinha, deixa eu ver se você tá vestido direito. Vamos lá, o que você faz? O que seus pais fazem? Ela fez um interrogatório, acho que foi 5 minutos, sei lá. E a avó dela a trancou dentro de casa pra ela não impedir, né? Eu não impedi. Nossa, não, é porque minha mãe é fogo, viu? Uma inspeção. Exatamente. Literalmente. E aí, então, vocês namoraram por quanto tempo? A pressa era dela, minha, né? Nem a minha, tá. 1 ano e 6 meses. Como a gente já era mais velho, já era formado, já... Não, assim, quando ele me pediu, eu cheguei assim: olha, eu vou namorar pra casar, tá? Já não vou mais namorar, não tenho mais idade pra ficar testando, tentando, entendeu? Então a gente vai ver, a gente vai se conhecer, né? Porque o namoro é um momento de se conhecer, mas o propósito é o casamento. Aí ele: não, isso mesmo. Só que a minha irmã, ela tem uma história, né, diferente. Como ela foi um pouquinho mais namoradeira, ela demorou 1 ano, né? Ela ficou 1 ano orando antes, né? Antes de beijar, antes de namorar mesmo. Aí ele falou assim: não, mas a gente não vai beijar nada, né? Eu falei: não, né? Ela contou essa história logo quando a gente começou a namorar. Eu falei: não, peraí, não é assim também, né? Eu não aguento ficar 1 ano sem nada, né? Eu falei: não, a gente vai, né? Porque tem que conhecer. Não, e tem que gostar, né? Porque se não gosta, eu falo assim: não, se não dá no beijo, aí eu falei: meu filho, aí não vai ter liga. Eu falei: não, a gente vai, né? Não vamos ficar orando também, porque a gente não tem todo esse tempo assim. Então a gente já começou a namorar com propósito de casamento. Por isso foi breve. Quando a gente viu que era mesmo, com 6 meses, né? Apesar que foi uma surpresa ele me pedir assim, mas... Porque eu achava que ia ser um pouco mais pra frente. A gente ia passar o Natal, né? Com os pais dele que moravam em Nova York. Então foi um pedido assim super no Central Park. Então foi super assim, eu não esperava mesmo. Então... Eu demorei 40 minutos pra tirar ela das lojas, pra levar ela na carroça lá. Foi difícil. Fui puxando: olha, vamos lá, vamos dar um passeio, depois você volta. Não, eu louca, primeira vez em Nova York, eu falei: nossa, eu quero ver tudo, né? Nossa, eu parei na Tiffany, ele não me tirava de lá. Ele: não, vamos. E a mãe dele: não, vamos, Patrícia, depois você volta aqui, que não sei o que. Eu falei: ai, não, vamos ficar só mais um pouquinho. Que ela já tinha comprado os ingressos e tava vencendo o horário.
Aí, muito romântica, ela, nossa, que fedido esse cobertor. Nossa, eu não aguento esse fedor de cavalo. Falei, não, amor, deixa esses pormenores. Você fala que eu sou tão sincera assim. Não, gente, eu tenho assim um cheiro, é difícil. Aí a gente foi, não, eu achei lindo a gente andar lá de carruagem. Que fica o glamour, né? Exatamente, mas vamos ser sinceras, as cobertas é frio e as cobertas ficam em cima dos cavalos. Quando o cara jogou aquela coberta em cima da gente, eu senti aquele cheiro, eu falei, não, ninguém merece. Pô, você já sabia que ela era sincera desde o início, né? Sim, muito sincera. Eu falei, tá fedido mesmo, mas... E, Paty, você comentou que quando você falou que ia namorar pra casar já, você sabia disso. Você se considera uma pessoa controladora? Totalmente. E Deus tratou isso na sua vida? Como foi? Tem trabalhado, né? É um processo. Eu acredito que Deus vai trabalhando, assim, nos nossos defeitos, nas nossas dificuldades. Porque eu sempre criei metas e objetivos. Vai ser... Tanto é que antes de conhecer o Fernando, eu ia trabalhar como au pair nos Estados Unidos, né? Eu já estava com passagem comprada, já tinha uma casa, já tinha feito entrevista. Só que eu conheci ele eu iria no outro ano, em março, depois do carnaval. E aí, quando eu conheci ele, né, eu falei, nossa... E eu falei pra minha avó, vó, eu vou para os Estados Unidos, porque aqui no Brasil eu não vou achar um loiro alto e crente. Então, o loiro alto eu vou achar lá, né? Aí a minha avó ainda falou assim, não, você não vai. Eu falei, não, mas eu vou, vó. Talvez eu não ache lá, mas eu vou, tá tudo já certo. E aí a gente começou a namorar, aí eu falei pra moça, olha, não vai dar mais, né? Porque eu comecei a namorar, e aí se eu for ficar 1 ano, relacionamento não dura, né? Assim, à distância. Aí eu falei, o propósito de se conhecer... Então, eu falei assim, mas eu sempre tive isso, sabe? De determinar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou usar planilha de Excel, vou escrever, então, anotava, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Então, é uma forma de controlar, mas Deus foi falando assim, não, você tem que depender de mim, entendeu? Eu que estou no controle da sua vida, você não me escolheu. Então, isso é um trabalho ainda, né? Que Deus vai fazendo, mas assim, em relação, eu acho que a minha juventude, hoje em dia, eu estou bem melhor. E então a gente ouviu aqui um pouquinho, né, sobre como vocês se conheceram, sobre o namoro, sobre o casamento. E como foi então a primeira gravidez, Paty? Olha, a minha primeira gestação foi algo muito sonhado, né? A gente já tinha planejado, porque a gente morava em São Paulo, então a gente saiu de São Paulo para morar no interior, né? Porque você quer ter uma família, né? Aí você fala, não, eu quero que meus filhos sejam criados no interior, que é mais tranquilo. Então a gente fez o projeto. Então vamos mudar para o interior. E lá eu já não ia mais trabalhar que nem eu trabalhava aqui em São Paulo, né? De noite. Então, aquela loucura toda de você não ter horário, de todo mundo te ligar, você ter que atender. Aí eu falei, então agora é a hora, né? A gente mudou para lá e aí eu engravidei. Foi fácil. Sim, E nessa gestação, eu tive 3 sangramentos. E lá em Avaré, não sei se a médica não era nova também, ela só falou assim, fica de repouso, mas não colheu. Alguns médicos também disseram que pode ocorrer, assim. Ela falou, fica de repouso, que depois desse repouso você pode continuar normal. E aí eu fiz esse repouso, né? Foi no começo do ano que aconteceu. Em abril era aniversário da minha mãe. Eu falei assim, olha, vamos para São Paulo, né? Porque a gente fizemos os planos de morar no interior, mas a gente vivia onde? Em São Paulo, todo final de semana. Por quê? A família estava aqui, os nossos amigos estavam aqui, a igreja lá era muito pequena, era uma congregação. Então a gente... Não cultivou amizades lá. Foram poucas, né, amizades. Então a gente sempre estava vindo para São Paulo. Eu falei, então vai ser aniversário da minha mãe, vamos passar o final de semana em São Paulo. E eu não podia perder o aniversário da sogra, né? Exatamente. E aí a gente veio para São Paulo e eu sempre, como ele é muito alto, né, gente? Eu sempre usei muito salto alto, né? Vivia no luxo. E aí eu andava... Fui no aniversário, domingo, a gente foi comer pizza. Aí eu falei, vou pôr salto. Fui, desci escada, subi escada, né? À noite, quando a gente voltou para casa da minha mãe, eu acordava de madrugada já para fazer xixi. E nessa noite eu acordei e fui. Quando eu fui, a minha bolsa
estava protusa, ela estava saindo mesmo. E aí, quando eu vi aquilo, que eu senti uma dor imensa, eu peguei e coloquei para dentro. E aí começou uma dor insuportável. Eu falei, isso não é normal. Alguma coisa está acontecendo. Aí eu acordei ele, Fernando, vamos pro hospital agora, porque tem alguma coisa errada. E nisso a gente saiu correndo, né, da casa da minha mãe, ela mora ali na Zona Norte, a gente só atravessou a ponte para ir pro Hospital Santo Camilo. Chegando lá, ele falou assim, o médico, você está em processo de aborto. Você vai perder seu filho, não tenha nem esperança, porque você não vai segurar, ainda mais porque ela já saiu, você tocou, então, e você está em trabalho de parto mesmo. Naquela hora, eu respirei fundo e aí eu falei, meu Deus é o Deus do impossível. Ele pode segurar essa criança. Ele era muito prematuro, eu estava com 4 meses e meio, mais ou menos 24 e poucas semanas. E eu sabia que era muito pequenininho, né? Não iria resistir. Aí o médico falou, olha, a gente vai te internar agora de urgência e vamos coletar o exame, eu vou te dar uns remédios para ver como funciona. E aí eles me internaram. Lá eu fiquei 1 mês internada para tentar segurar o Lucas, né? Para ele ficar mais. E a base de muitos remédios, porque é uma dor, né? É um trabalho de parto constante que eu fico. Só que eu tava com uma infecção muito séria, né? Por causa do contato, né? Então, o médico falou assim, olha, você tá com infecção e a sua infecção não abaixa. Eu falei, tá bom. Ele falou assim, olha, o melhor seria você fazer esse aborto mesmo e deixar a criança nascer. Eu falei assim, não vou fazer esse aborto. Eu vou segurar até o momento que der. E aí eu continuei, completando 27 dias mais ou menos, 28, o médico falou, olha, só que isso sem eu ir no banheiro, eu deitada numa cama, sem me mexer, sem poder tomar banho, sem poder ir no banheiro, tudo no leito, né? E ali, eu falei assim, Senhor, nossa, que difícil, é muito difícil. É muito difícil você depender de alguém para você se mexer, para você virar, para você ir no banheiro. Gente, é algo tão íntimo. Para escovar o dente, porque eu não podia escovar o dente assim, não podia fazer força. Mas uma coisa me marcou muito, que eu falei assim, nossa, a moça, ela me banhava mesmo. Eu peguei enfermeiras assim, muito amorosas, sabe? Que aí eu vi o cuidado de Deus ali. Que ele falava, filha, eu tô cuidando, isso é temporário para você. É um momento da sua vida. Mas ali eu aprendi também a valorizar a gente poder andar, poder se locomover, poder tomar banho, ter essa nossa independência, né? E eu falei, Senhor, é verdade, mas me dá da tua graça, porque é muito difícil. Aí eu falei assim, moça, lava a minha cabeça, mas lava de verdade, por favor, porque apesar do banho, e ela tacava muita água, sabe? Era balde. Eu falei, mas eu tô me sentindo muito suja. Aí ela falou assim, não, eu vou lavar a sua cabeça de verdade. E aí ela lavava a minha cabeça, eu lembro que eu chorava. Eu falei, ai, Senhor, porque eu sentia, sabe, Deus lavando a gente, falando assim, ó, eu tô tirando toda a imperfeição, confia em mim, entrega mesmo. Aí eu falei, nossa, como é difícil você entregar e depender de alguém. A gente fala assim que a gente depende, mas, gente, depender é você entregar tudo mesmo. E ele falou assim, filha, dependa de mim. E aí eu chorava, ela falou assim, ai, você tá chorando? Eu falei, de emoção, de poder lavar a cabeça, né? Ela, ai, que bonitinha você. Mas ali Deus estava trabalhando e eu falei assim, ó, Senhor, eu quero realmente depender de Ti e saber que o Senhor tá cuidando da minha vida e da vida do meu filho. E aí, depois desse banho, aí eu falei, nossa, eu tava até aliviada. Aí o médico chegou assim, olha, a gente tá com outro problema. Você vai ter que ir no banheiro. Você precisa, porque assim, eu já tava comendo bem pouco, né, pra não precisar, né, porque eu tinha que fazer na comadre. Aí ele falou assim, mas você precisa evacuar. Aí eu falei, nossa, não, isso não, porque eu sabia que qualquer esforço, né. Aí ele falou, aí eles me deram laxante, não foi. Eles fizeram de tudo, eles tiveram que fazer uma lavagem intestinal para poder sair. Só que naquela noite, foi a noite que aí a contração veio com tudo
E aí o médico chegou, olha, a gente vai ter que fazer mesmo o parto, só que assim, você provavelmente vai perder o seu útero por causa da sua infecção que não abaixou, e o seu filho provavelmente não vai sobreviver à cesárea, porque a gente vai ter que fazer uma cesárea invertida, que como a bolsa estava protusa, ele tinha que empurrar de dentro e abrir, né? E não é... Normalmente uma cesárea é processo horizontal, né? O meu ia ter que ser vertical para poder puxar o Lucas. Então a gente vai ter que fazer uma cesárea e provavelmente ele não vai resistir por ser um bebê tão pequeno e prematuro. Aí eu falei assim, não tem problema, eu confio em Deus, eu creio no meu Deus, que é um Deus impossível. Aí ele até falou, esses crentes, né? Eu falei, pode fazer. Aí ele falou assim, mas você pode morrer. Aí ele falou, é você ou seu filho. Aí naquele momento, a gente nem pensa no que tá em volta, né? Eu nem pensei nele. Eu só pensei assim, salva o meu filho, doutor. Salva o meu filho, porque se eu vivi até aqui, se Deus quis que eu vivesse até aqui, eu quero que meu filho viva. Então, salva o meu filho. E aí, o médico falou para ele tomar a decisão, né? E aí eu só olhei para ele e ele falou assim para fazer o que eu queria, né? Então, ali... O médico foi bem tranquilo comigo. Ele falou, pode escolher entre o seu filho e a sua esposa. Você decide agora o que você vai escolher estar vivo. E a gente conversou um pouco e a gente confiava em que Deus tinha um propósito. Mas foi uma meia hora mais angustiante da minha vida. Ficar esperando dentro da sala, porque eu não podia nem acompanhar o parto, porque era uma cirurgia, não era um parto. Então eu fiquei ali orando. A dona Sara, minha sogra, chegou e a gente sentou para orar. E foi um tempo bem distante, bem longo. E aí, por milagre de Deus, né, graça, o Lucas nasceu no dia 17/4, às 15h28. Ele pesava 595 gramas. Era assim, meio quilo, né? Um pacotinho, 31 centímetros. Mas ali eu falei assim, ai, Senhor, toma meu filho, o Senhor me deu, mas eu devolvo ele a Ti. Porque quando a gente passa a ser mãe, né, a gente aprende assim a depender mais e falar assim, porque a gente não vai estar em todo um instante. Então, Senhor, o Senhor é onipotente, onipresente, então o Senhor pode acompanhar. Então ali eu coloquei diante da mão do Senhor, falei, cuida dele. E eu não podia ver ele ainda, porque ele foi direto para a UTI, né, e ele falou assim, a gente tem que abaixar a sua infecção, você tem que melhorar, e eu tinha que esperar anestesia, mesmo não entendendo. E então aquilo, nossa, foi assim um tempo de espera assim muito doloroso, porque eu queria saber, né? Ele falou, ele tá na UTI, mas provavelmente ele não vai resistir. Então a médica, a todo momento ela falava assim, ele não vai resistir. Todo momento ela falava, ele vai morrer. Todos os dias. Todos os dias. Então, aquilo ficava, não, Senhor, o Senhor é mais, o Senhor é poderoso. Então, é um momento que a gente se achega muito a Deus, né, na dependência. E assim, eu me sentia aflita, mas eu sempre tinha a paz. Eu tinha paz, porque eu sabia que Deus iria cumprir a vontade dele e fazer o que ele quisesse. E eu sabia que o que ele queria era melhor para mim. Porque aí eu lembrei muito, né, disso, quando eu falei assim, Senhor, eis-me aqui, faça da minha vida o que o Senhor quer. Aí ele falou, querida, então eu vou fazer da sua vida o que eu quero. E ali eu entendi, eu falei assim, Senhor, isso nos traz uma intimidade muito grande com Deus. E eu falei, Senhor, mas deixa o meu filho ficar, porque eu não vou aguentar. Eu não tenho forças. Ele, quem te dá a força? Não sou eu? Aí eu, mas eu acho que eu não aguento. Eu não tenho. Ele falou, você não tem mesmo. Quem vai te dar essa força sou eu. E ali eu falei, mas eu quero pegar o meu filho, porque quando eu fui lá na UTI, né, ver ele tão pequenininho, indefeso, o médico falou assim, só que você não pode pegar o seu filho. Aí eu falei, nossa, eu não posso nem tocar nele. Ele falou, não. Demorou uma semana para eu poder encostar a mão assim no Lucas, né? Fora que ela falava,
ó, não vai resistir, toma cuidado, que não sei o quê. Mas, gente, quando eu toquei aquela pele fininha, gente, é pior que de velhinho, sabe? Era muito fininha. Peludinha. Foi uma emoção muito grande, porque ele ouvia muito minha voz. E aí, quando eu toquei ele até parou, assim, sabe? Eu falei, oi, filha, a mamãe tá te tocando. E aí eu senti Deus também tocando em mim, falando assim, viu, filha? É o mesmo amor. Eu falei, o Senhor tem muito mais, porque eu jamais daria o meu filho para morrer por qualquer um. Aí ele falou, esse é o meu amor. E ali eu me senti muito grata por esse privilégio, sabe? De poder ser filha de Deus mesmo. E porque Ele me escolheu. Olha, eu sendo tão falha, pecadora, sabe? Murmuro. Podia ter passado tantos anos perto do Senhor. Não escolhi ir para o mundo, conhecer coisas, ficar longe dEle. Eu falei, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me ama profundamente e o Senhor me resgatou mesmo. E eu falei, olha, e o Senhor me deu o seu único filho para morrer por mim, tão falha e pecadora. Então ali eu vi mesmo, sabe, a graça de Deus, o amor dele, o cuidado. E ele falou assim, olha, eu vou estar todo instante com você. E foram, assim, momentos, né, muito difícil, porque além de eu não poder pegar o Lucas, eu também não podia amamentar, que eu tinha muito leite. E aí eu falava assim, nossa, que desperdício, né, jogar esse leite. Aí uma minha enfermeira falou assim, olha, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar a dar o seu leite. Aí eu falei, ai, que bom, porque eu ia lá tirar, mas eu nem sei o que eles faziam com o leite. Eu tirava porque como eu tinha muito, doía muito. Aí eu falava, ela falou assim, mas a gente vai dar uma seringa de 3 ml. Gente, não era nada perto do que eu tirava. 3 ml era daquela seringa bem fininha, né? Tanto é que a fralda do Lucas era PPRN para menos e elas cortavam na metade. Cortavam no meio. Na metade. Então, era algo assim, bem... Não sei se vocês já viram um chaveirinho de Havaiana, bem pequenininho. Aquele chaveirinho é o tamanho do pé dele. Eu tenho um guardado, que eu lembro, quando eu olho, eu falo assim, nossa, é o tamanho do pezinho do Lucas quando ele nasceu. Fernando, e como foi para você, né, após o término da cirurgia, onde você tinha ali uma situação colocada pela médica, de vida ou de morte, e aí você soube então que os seus 2 amores ali sobreviveram. Como foi isso naquele momento? É uma sensação de alívio, né? Porque eu estava totalmente impotente com a situação e eu não... E também senti o cuidado de Deus, porque a todo instante eu sentia uma paz. Tinha a tensão de toda a situação, mas eu estava calmo. Às vezes parecia meio passado até, mas eu senti uma paz, mas muito preocupado e doido para saber o que tinha acontecido, né? Então também foi bem angustiante, mas ao mesmo tempo eu senti uma calma. E voltando um pouquinho, Paty, quando você disse que colocou o nenê para dentro, naquele momento você já não sofreu ali risco de morte? Sim, mas eu acho que a gente nem para pensar nos riscos que a gente corre. Eu acho que é uma questão assim de você proteger primeiro aquilo, sabe, que é mais importante. Então a gente não pensa mesmo no risco da nossa própria vida. Eu falei assim, olha, ali não é o momento. Então aí a gente pode compreender a imensidão. Olha como Deus cuida da gente, né? Que Ele fala assim, olha, o meu amor é tão grande, porque você não tem nem noção do que você está fazendo, né? E ali é uma reação. Quando alguém vai fazer alguma coisa, você já reage. Foi muito automático. Mas depois o médico... Eu também não tinha muita noção, né? O médico falou, olha, a sua infecção depois que eu tive o Lucas, ele falou assim, é muito grave. E quando terminou, ele falou assim, olha, a gente não precisou tirar o seu útero. E eu falei, glória a Deus.
oh meu Deus, ele faz isso impossível. Ele falou, esses crentes, né? Tudo é por causa de Deus. Eu falei assim, com certeza, porque só ele para operar milagres. E então é uma reação, eu acho que assim, natural do ser humano, assim, por sobrevivência, né? E eu falei, olha, Deus tem tido misericórdia, viu? Porque eu jamais iria pensar, né, que se o contato... Porque foi contato assim, sem lavar a mão, sem nada mesmo. Coloquei, foi uma reação falando, isso não tem que sair agora. Então, no desespero. E aí foi onde eu comecei a sentir mais dores, né? Mas foi algo assim muito difícil. Mas assim, a dor da espera também é muito difícil, porque eu queria muito pegar o Lucas, né, no colo. Eu falava assim, eu sonhava em pegar ele no colo. E o Fernando, a gente morava em Avaré, né? Então a semana toda eu ficava sozinha no hospital. E ele só vinha de sexta-feira porque tinha que voltar para lá, né? Então eu ficava assim, às vezes. E na UTI, neonatal, também não pode entrar muita gente, né? A minha sogra sempre me levava, ou a minha mãe. Aí ficava lá, mas eu orava e falava assim, Senhor, sustenta, né? Me sustenta e sustenta o Fernando, que tá lá, tá longe também, não sabe o que tá aqui. E até que um dia, né? Depois a gente ficou 24 semanas, 17 dias. 15 dias. 15 dias lá na UTI, né? E o médico chegou e falou assim, todo dia era uma notícia ruim, nunca teve notícia boa, nunca. A gente apelidou a médica da UTI de Doutora Morte, porque todo dia ela falava assim, olha, seu filho não vai passar de amanhã, então se prepare. Todos os dias ela falava, não vai morrer disso, vai morrer daquilo. Vai morrer do coração, não vai morrer de infecção, vai morrer não sei o quê. Então, é o papel dela, eu acho, como médica, porque realmente ele... Foram muitos diagnósticos. E assim, ela falava todas as sequelas que ele tinha por nascer prematuro. Uma criança prematura, ela não teve toda a formação dela. Então, ele não respirava bem, ele não ia enxergar, ele não ia ter todas as mobilidades motoras, não ia se locomover direito, não ia desenvolver... E Deus conhece o nosso coração. Ele sabe, assim, eu sempre fui muito independente para fazer. Por isso que eu acho que Deus trabalha, né? E ele falava assim, você está disposta a ter um filho assim, que dependa dos outros totalmente? Eu, pelo meu egoísmo, eu queria. Mas Deus conhece o nosso coração muito além daquilo que a gente... Eu não ia ter condições de ter uma criança que dependesse de qualquer pessoa, ou até mesmo de mim 100%. Porque eu tenho uma vida muito dinâmica, muito de fazer tudo e servir, mas assim, algo que você tem que ter um dom. 24 horas alguém dependendo de você para enxergar, para tomar banho, para comer, para andar, para fazer a reabilitação. É algo assim... Foi um pouco, inclusive, do que você viveu ali. Exatamente, foi. E eu falei, nossa, já pensou? Aí eu pensava assim, que eu podia até ter isso, mas e quando eu não tivesse? Quem iria fazer isso para o meu filho? Então, Deus assim, eu falei, olha, Senhor, o Senhor realmente trabalha. E perto da Páscoa, né, a gente falou assim, vamos para a igreja, vamos servir. E o médico chegou e falou assim, só que seu filho tem que fazer uma cirurgia, né, no coração, por causa de uma ligação por nascer prematuro. Aí eu falei, olha, tudo bem, só que eu tô cansada. Então, esse final de semana, meu marido vai vir, mas a gente vai ficar na casa da mãe dele um pouco. Domingo a gente vai pro domingo de Páscoa, a gente vai pra igreja. E aí a gente foi mesmo pra igreja, mas domingo de manhã eles me ligaram, olha, o Lucas teve um problema no coração. Um problema e piorou. Então, a gente vai ter que fazer uma cirurgia, eu preciso que você venha agora assinar. Eu falei, olha, agora eu não vou. Agora eu já estou indo pra igreja. Eu vou para a igreja, depois que eu sair da igreja, eu passo aí. E aí, eu fui na parte da tarde, né? Aí eu cheguei à tarde lá para assinar, nós chegamos. Ele falou, ocorreu tudo bem na cirurgia, foi um sucesso. A gente só precisa que vocês assinem, pode olhar e tal. Aí a gente olhou, ficou... Eu falei, glória a Deus, né? Aí eu falei assim, nossa, ele já tá reagindo, ele tava até mais gordinho, sabe? Eu falei, olha, que gracinha, né? Era ver ele mexer, porque quando a gente fala, engraçado que a gente chegava lá e ele tava assim bem calminho. Quando eu chegava e falava e ele ouvia a nossa voz, sabe quando você
ouve Deus falando, e eu falei assim, nossa, você sabe que é os seus pais. É algo assim incrível. Ele sabia que ele mexia e tentava olhar pra gente. A gente via mesmo que ele não enxergava direito, porque ele olhava, mas só ficava, né, pro som da voz. Procurava o som da voz. É, o som da voz. E aí eu falei, filho, que Deus te abençoe, que você seja cuidado por Deus. E a gente foi no culto à noite, né? Chegando no culto à noite aí, foi um mistério mesmo. O médico que operou o meu filho, ele estava no culto da igreja. Ele era um médico conhecido. A esposa dele eu já conhecia há muito tempo. E ele era um médico que era casado há 14 anos e ainda não era convertido. Ele só ia na igreja. E Deus trabalhou na vida dele quando ele estava operando o Lucas. Então, e a gente chegou lá e descobriu isso, né? Através de uma amiga nossa, que ele ia fazer lá ECC e tal. E ela chegou assim, Paty, você não sabe. O Dr. Fran operou uma criança também no São Camilo. Aí eu falei, sério? É. Aí ela falou assim, eu acho que foi o Lucas. E eu assinei os papéis, só que eu nem vi o nome do médico. Gente, eu nem li. Você acha que eu ia querer ler lá o documento? Assinei onde tinha que assinar. Ela falou, foi Dr. Vidal. Eu falei, Dr. Vidal. E realmente tinha sido ele. E naquele domingo, como Deus, o Espírito Santo tinha trabalhado na vida dele, e ele viu, né, através da vida de uma criança que não falava, estava ali, quase para morrer, né, que dependia dele. Ele foi tocado pelo Espírito Santo e ele aceitou Jesus. Mas aí todo mundo acha, né? Essa parte eu não conto muito, não. Todo mundo acha que eu achei lindo. Eu não achei, não, sabe, gente? A minha primeira questão foi de revolta. Ai, Senhor, o Senhor usou meu filho, né? Pra salvar. Eu fiquei até feliz, né? Eu falei, tá. Mas o Lucas veio a falecer, né? No Dia das Mães. E quando foi, eu falei assim, eu não queria ter essa experiência. Meu ser pecador, eu não queria. É uma briga, assim, né? Com os nossos sentimentos, com o que é o certo, o que é errado. E eu falo que isso é o ser humano, né? Deus nos fez assim. Desculpa cortar, mas muita gente nos procurava. Olha, vocês são exemplos para nós. Ai, que história maravilhosa. E a gente falava... A gente não quer ser exemplo, a gente quer o nosso filho. Então, doía também ouvir como a gente reagiu, como nós... E foi muito sofrido, né? Porque além o luto ainda, e a gente ainda passava... Depois da gente conseguir passar o luto, ainda vinham pessoas nos lembrar. Então, parecia que ficava ainda sem elas saberem, né? Uhum. Mexendo na ferida, né? Mexendo difícil. Na ferida. Mas, voltando um pouquinho, no dia que o Lucas faleceu, né? Foi numa sexta-feira. Numa sexta-feira. Quinta-feira à noite. Mas foi bem no final de semana antes do Dia das Mães. E eu falei assim, nossa, meu sonho era pegar o meu filho pelo menos para passar o Dia das Mães. Eu peguei meu filho, só que ele já não estava vivo. E ali Deus falou assim, você não entregou a sua vida a mim. Tem melhor pessoa para cuidar do seu filho que eu. Falei, não tem. Então, Deus me deu um consolo no dia que ele faleceu, que eu consegui... Eu fiquei no hospital, né? Porque eu ficava no hospital todos os dias, o dia inteiro. Eu ficava do horário que podia entrar de manhã até a noite, que era às 10 horas da noite. Eu só saía para ir comer alguma coisa quando eu tinha fome, para tirar o leite, porque tinha um horário. Nesse dia, é engraçado, a minha sogra falou assim, Patrícia, eu vou te tirar daí. Você fica aí um pouquinho, mas a gente vai almoçar fora, eu vou te levar aí no shopping. Aí eu falei, tá bom. E eu fui ali na capela, né? E eu orei, eu falei, Senhor... Porque antes de eu sair, né? Eu só fui lá ver o Lucas e eu vi meu filho sofrer. Eu senti a dor dele, eu senti o sofrimento dele sendo picado toda hora, sabe? Ele cheio de furo, porque tinham que trocar os acessos toda hora. E eu falei, ele tá sofrendo. E eu acho... que
a pior coisa é você ver alguém que você ama sofrendo de dor mesmo. E aí, aquele dia, Deus falou assim, você também está sofrendo. E eu quero sarar a sua dor. E aí eu orei, eu falei, Senhor, que o Senhor cumpra a tua vontade na vida do Lucas. E aquilo me deu uma paz que eu falei assim, agora eu vou. E aí eu fui almoçar com a minha sogra. Eu lembro até hoje, a gente foi almoçar no Outback. E ela falou assim, eu vou te levar no cinema pra você sair um pouco disso. E eu assisti Rio, né? E ali naquele filme, um desenho, né? Porque não é um filme. Eu falava, olha, Deus fez tudo tão perfeito. Ele fez as coisas tão lindas, coloridas. E eu falei, pra Ele não há impossível. Mas eu sei que Ele vai levar o que eu mais almejei, o que eu mais queria. Mas eu sei que Ele vai estar no lugar perfeito. E lá Ele não vai mais sentir dor. E aí a gente, como mãe, eu falo assim, eu prefiro não estar com Ele, mas que Ele esteja lá no lugar, né? E eu falei, nossa, isso é Deus também. Ele nos trata, né? Porque Ele fala, querida, eu tenho muito a te dar. Eu tenho muito a te oferecer. E às vezes a gente pega tão pouco, a gente pega migalhas do que Deus dá. Aí eu falei, não, Senhor, que Ele esteja no melhor mesmo, que Ele esteja aí contigo, vivendo sem dor. E chegando lá, a gente saiu lá, eu não voltei mais para o hospital. Chegando na casa da minha sogra, com a minha sogra, o meu sogro, assim, ele me olhou, aí eu falei, foi. Ele falou assim, eu acabei de falar com o Fernando, ligaram do hospital, o Lucas veio a falecer. Mas naquele momento eu estava em paz, porque eu sabia que ele estava, assim, descansando. Eu falei assim, amém, foi feita a vontade de Deus. E isso é confiar em Deus. Assim, apesar do meu querer, né, é você saber que Deus tem o melhor, mesmo não sendo a nossa vontade. E Deus sabe que eu não ia ter capacidade, eu não ia ter condições de cuidar de uma criança que necessitava de tantos cuidados. Então ali Deus realmente Ele me deu o consolo e a paz. Foi fácil? Não, não foi. Não foi, porque chegar lá em casa, em Avaré, ter um quarto todo pronto, ter um monte de roupa de bebê, tudo pronto, e eu já estava numa casa sozinha, enorme. Eu ficava, ai Senhor, trabalha. Tanto é que a gente fechou o quarto, a gente nem entrava mais. Porque aquilo, gente, é ficar remoendo, né, a tristeza. E aí Deus falou assim, olha, eu fiz pela minha vontade. Eu chorei, murmurei, mas foi o meu momento com Deus e Deus foi trabalhando, sabe? Ele falou, filha, chora mesmo. Porque não é pelas suas forças. E não é mesmo, porque pela minha eu ficaria prostrada e tal. Ele falou, chora o tanto que você tiver que chorar. E eu chorei um bom tempo, viu? Ia lá no quarto, chorava. Ele falou assim, não abre esse quarto. Mas eu ia lá, eu chorava lá, em cima das coisas. Mas Deus foi trabalhando. E Ele foi me dando mesmo aquele consolo, aquela paz. Ele falou assim, Ele tá bem, tá na minha vontade. E Deus foi curando. Assim, eu choro porque é emocionante ver a graça de Deus e o cuidado dele, né? Aí eu falo, nossa, Senhor, o Senhor me ama muito mesmo. Muito, porque eu já vi muitas pessoas que passaram coisas piores e às vezes não aguentam, não permanecem fiel a Ti. Eu falo, não, Senhor, eu dependo de Ti, porque sem Ti eu jamais conseguiria até contar isso. Porque tem a falha humana também, né? Porque depois eu ainda não engravidei assim rápido, né? A gente acha assim, o médico falou, espera 6 meses, né? Quem disse? A gente quer o mais rápido, né? Perde um, fala assim, Deus vai dar, né? Aí eu falei, aí Deus fala, querida, não, é no meu tempo. E aí eu cheguei no médico, ele falou assim, olha, você não tá ovulando. Você tem ovário policístico, você tem outro... Ele falou tudo que eu podia não ter para engravidar. Eu falei, mas e agora? Eu falei, misericórdia, então, Senhor, eu não vou ter filho, né? Aí começa uma guerra assim com o Senhor. Mas, Senhor, o Senhor me tirou o que eu ia ter e agora eu não vou ter mais filho. E é isso, algo que eu sempre quis. E era o que eu tinha planejado, né? Para minha família, era o que eu tinha planejado. Aí Deus falou, mas você pode fazer os planos, mas a resposta vem de mim. Eu falei, não, Senhor, mas eu não vou suportar não ter um filho. Aí
a gente começou o tratamento, né, para engravidar e vai. E, gente, olha, fazer tratamento, essa espera é, assim, um trabalhar de Deus, de confiança. Só que a gente não tem isso. Eu não tenho. Nossa, e eu sou ansiosa ainda. Então, eu falava, nossa, como? E passou 1 ano, passou 2, nada. Eu falei, ai, agora... A minha irmã ficou grávida, ela teve... Aí a minha cunhada ficou grávida. Aí eu falei, Senhor, eu não vou resistir. Eu não tenho força para ver todo mundo grávida ao meu redor. E eu não. Se o Senhor não tem isso para mim, se não é para eu ser mãe, então tire esse desejo do meu coração. Porque o Senhor é capaz. E ali eu orei de todo o meu coração. E eu falei, eu também não aguento mais fazer esse tratamento de injeção. Eu falei, então tira, porque o Senhor me deu essa vontade. Se não é tua, então tira. Tira, se não é de ti. Se o Senhor não tem esse propósito para minha vida. E aí eu fui no médico, a gente fazia muitos exames, né? Aí apareceu a pedra na vesícula. O médico falou assim, porque vamos fazer exame. E aí eu fui fazer exame e descobri que eu tava com uma pedra na vesícula. Ele, para tudo. Você não pode engravidar de jeito nenhum. Para todo o tratamento. Falei, tá ótimo, vamos parar esse tratamento, chega. E eu falei assim, olha, era final de ano já, vamos operar. Aí eu tirei, a cirurgia foi tudo bem. Aí eu falei, olha, doutora, agora novembro, dezembro, eu vou tirar férias, a gente vai viajar. E aí eu falei, Senhor, eu descanso em Ti, não quero mais saber, sabe? Que seja feita a Tua vontade, se não for, que realmente só tira essa aflição. E ali realmente eu entreguei, né? Entreguei nas mãos de Deus, ele falou, você está confiando. Então, chegou em janeiro, o que eu descobri? Que eu estava grávida do Rafael. Eu já estava quase de 1 mês já grávida. Porque quando eu voltei, né, nele, ele falou, vamos fazer só os exames aí. Aí ele fez, ele falou, você não acredita? Eu falei, o quê? Ele, você tá grávida. Eu falei, como? Ele falou, como, né? Ser sincero, né? Não pode falar. E realmente ali eu vi o milagre de Deus, né? Porque depois de tanto tratamento, de tanta coisa, aí você vê, fala assim... E aí a gente vê o tempo de Deus, né? Que a gente vive o Cronos, mas Deus tem o tempo dele e a gente não entende mesmo o tempo dele. Então, porque muitas vezes é fácil falar assim, não, eu tô descansando em Deus. Mas, gente, quando a gente descansa, a gente esquece daquilo. E às vezes a gente fala que descansa, mas fica pensando, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Isso não é descansar em Deus. Lembra da parte controladora do começo da conversa? Uhum. Então, e aí eu vi que não estava nas minhas mãos, não estava na minha vontade, não estava no meu eu, no meu querer, e sim na vontade de Deus. Ele falou, agora você está descansando em mim. Porque é você esquecer mesmo e focar no que você tem que fazer. Eu falei, não é isso, então vamos para outra coisa. E aí... Eu fiquei 7 meses deitada. 7 meses deitada, que eu não podia escovar o dente porque ela sentia cheiro e vomitava. Não podia ficar perto dela, nada. Então, aí você vê, aí Deus fala assim, viu como eu trabalho em você? Agora você consegue ficar aí deitada, quietinha, pra segurar o seu filho. E eu fiquei 7 meses deitada para ele poder nascer, né? Porque eu já sabia, eu tenho incompetência estimo-cervical, né? O colo do útero, ele fica flácido. Então, quando a criança vai pesando, ela já tem o parto. Então, ali eu fiz cerclagem para segurar ele. E ela falou, olha, mas você tem que ficar de repouso mesmo. Então, eu só levantava para ir no banheiro. E para comer, assim, eu sentava. E assim, Deus foi tão gracioso que na gravidez do Rafa, gente, eu tinha um sono delicioso. Eu conseguia dormir de noite, de dia, todo momento. Eu falo que por isso que ele é uma bênção, assim, uma criança veio tão calminha e tão dorminhoca também. Mas era algo assim incrível, porque Deus falava assim, olha, agora você está descansando. E eu sabia que Deus ia cuidar. E Ele realmente cuidou de todos os detalhes. E... depois do Rafa, né, eu achei... Aí o médico falou assim, olha, só que aí você não ovula mais, você não vai ter mais filho, você não vai... Eu falei assim, o Senhor já me deu o que Ele queria que eu tivesse. Então, gente, a gente nem pensa mais, né, e aí Deus vem depois de 4 anos e me dá o Léo como um presente. Ele fala, tá aqui, ó, minha vontade.
E eu sempre falei que eu queria ter 3 filhos. E eu queria ter filho homens, né? Porque eu tinha irmã, meu pai faleceu muito cedo. E então morava 4 mulheres, né? Eu falava assim, nossa, eu quero ter só homens na minha casa. Então, Deus, assim, ele realiza muito mais do que a gente espera. Eu achei que eu ia ter só um filho aí, né? Ele me deu 3. E, assim, tem sido uma bênção. Então, e assim, eu tenho vivido dias de realmente aprender a confiar na vontade de Deus, aprender a descansar nele, porque são momentos que a gente passa, assim, a nossa vida tem problema? Tem dificuldade? Muitas. Se eu for contar aqui, a gente vai ficar muitos dias aqui, né, contando, né, amor? Mas a gente tem uma certeza que a gente está debaixo da vontade de Deus, que a gente está debaixo do controle dele, que ele está guiando o que ele escreveu pra gente. Então isso me traz uma paz, assim, porque Deus sabe o que ele pode me dar e o que ele não pode. Porque ele sabe, filha, até aqui você vai me servir, aqui você não vai mais me servir. E eu quero que você me mantenha no meu caminho. Então, eu falo que ele permitiu isso para eu poder sentir mesmo a graça dele e ser muito agradecida. Muito, por tudo que ele tem feito e ainda por que ele irá fazer. Então isso é, assim, uma bênção. Nossa, o que mais me marcou é que enquanto você vai trazendo a história, você traz também na narrativa o que você foi ouvindo de Deus. Né? A forma como você ia ouvindo tudo aquilo que ele tinha te revelado. Exatamente. E isso é muito lindo, porque comprova que é na nossa fraqueza, né? Que ele opera, que o poder dele, a gente consegue observar ainda mais o poder dele, os milagres. Não, exatamente. Imagina só, eu, uma mulher controladora. E assim, eu fui criada só por mulher, né? Então, eu sempre tive isso de fazer tudo, de decidir tudo. Então, para provar que eu não sou nada e que Deus que tem que estar no controle, entendeu? E nisso ele foi me moldando cada dia com uma coisa. Ele falava, viu, filha, ó, depende de mim. Viu? Já pensou você ficar assim, poder tomar banho nunca mais? Como que é? Então isso eu vi o cuidado de Deus e eu falo, nossa, Senhor, o Senhor é maravilhoso mesmo. O Senhor é perfeito. Nossa, e aí eu vi assim o tremendo amor de Deus. Ele falou assim, viu, como eu te amo, que eu quero você aqui nos meus caminhos, porque eu vou cuidar de você e eu vou te dar o melhor. E isso é realmente tremendo. Nossa, eu acho que só quem consegue sentir a intimidade com Deus mesmo e poder ter essa segurança dele que está cuidando é algo assim inexplicável, gente. Isso é intimidade com Deus. Amém. E eu queria saber, que encorajamento vocês dariam para as pessoas que estão nos escutando aqui? Em relação a tudo que vocês viveram, quem vive algo parecido? Quer falar? Pode falar. Pode falar. Eu falo mais, tá, gente? Ele fala pouco mesmo. Mas assim, olha, algo que eu deixaria para você realmente viver na dependência, na graça de Deus. Porque isso é algo assim que eu não posso te dar, só Deus pode te dar. Isso é você ter intimidade com Ele, poder viver sabendo que Deus tem algo muito melhor, apesar das suas dores, apesar do seu sofrimento. Ele é o único que pode te dar a verdadeira alegria, a verdadeira vontade de estar viva nesse mundo e o verdadeiro propósito de estar nesse mundo. É só Ele. Então, você aí que assistiu hoje a nossa conversa e pensou em alguém, conhece alguma pessoa, né, que precisa ouvir esse testemunho, que realmente está passando por alguma situação parecida, ou precisa de um encorajamento, ou realmente ouvir, né, do poder, do milagre de Deus, encaminha para ela esse episódio, esse podcast, porque nós cremos que muitas vidas têm sido aqui curadas, transformadas, restauradas pelo poder de Deus através das histórias compartilhadas, né? Amém. Uhum. Obrigada. Olha, tudo que é bom dura muito pouco. Pois é, infelizmente. Nós estamos chegando aqui ao final. Eu gostaria de saber se vocês têm mais algo para compartilhar. Eu tenho. A continuidade da história, Deus tirou o Lucas, mas Ele nos deu um ministério de cuidar das crianças da igreja. Então, a cada 2 finais de semana, nós temos
150 crianças que são os nossos filhos. E a gente sente um amor verdadeiro com eles. A gente sente assim, é meio tumultuado, né? São muitas crianças, mas... A gente se sente pais responsáveis, né? Pais responsáveis. E eles, a cada final de semana, a gente tem uma demonstração de amor diferente de cada uma. Às vezes com um abraço, às vezes com um beijo. Então, Deus vai trabalhando na gente de formas que a gente nem espera, né? Verdade. Eu queria aproveitar, antes da gente encerrar, aqui no nosso podcast a gente sempre tem um presente para as mulheres. Nossa. Desculpa, mas não é só para as mulheres que nos visitam. Ai, que gracinha. Oh. Ai, que lindo. Eu vou pôr na minha mesa. Pra você. Esse é o versículo tema do nosso podcast. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Deus tem se cumprido realmente na minha vida. Quando Maria diz sim ao anjo e realmente, assim, o nosso lema é que a mulher de verdade, ela realmente está disposta a viver a vontade de Deus, né? Nem que seja difícil. Exatamente. É difícil. Então, para você guardar e de certa forma você vai acabar Lendo sempre e lembrando. Mas obrigada mais uma vez por terem vindo. Realmente foi maravilhoso. Eu aqui tive que conter as lágrimas. Eu não contive, eu só chorei mesmo. Tô aqui com o lencinho. Porque o Senhor vai... A gente tá aqui servindo e o Senhor vai ministrando ao nosso coração. É muito maravilhoso mesmo. Que Deus os abençoe. Amém. E nos vemos em outros episódios, né? Com Por que não? certeza. Acredito que tenhamos muitas histórias aí pra... Temos. Feito. E é isso? Bom, é isso. Meninas, obrigada por hoje e até a próxima semana. Tchau, tchau. Deus abençoe.